Pessoal, salve Maria. Hoje, dia 27 de junho de 2016, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já faz algum tempo que a gente não faz os vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade, então, com o nosso livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira ou Comunitório de São Vicente de Lerins. A editora desse livro, dessa edição é da Permanência. Vamos dar continuidade, então. Nós tínhamos parado no 10º capítulo, que tem como título Por que Deus permite que haja heresias na Igreja? Hoje nós vamos então tratar do 11º, exemplos de Nestório, Fotino e Apolinário. Nós vamos pular, acabando esse 11º, pular do 11º, no caso 12º, pular até o 18º. E vamos então retomar no próximo vídeo o 17º. Por quê? Porque nós vamos ver que são questões teológicas explicando sobre a maternidade divina, a encarnação do Verbo e a Santíssima Trindade, que são assuntos que já são explicados detalhadamente no Catecismo. Eu acredito que não tenha tanta necessidade de tratarmos nesses vídeos em específico. Bom, então vamos lá. O 11º capítulo começa assim. Exemplos de Nestório, Fotino e Apolinário. Nesse ponto, alguém poderá pedir para ilustrar as palavras de Moisés, como exemplos tomados da história da Igreja. Esta petição é justa, e respondo em seguida. Partindo em primeiro lugar de feitos recentes e bem conhecidos, poderia algum de nós imaginar a prova pela qual a Igreja passou quando o infeliz Nestório se converteu repentinamente de ovelha em lobo, começou a desgarrar o rebanho de Cristo, ao mesmo tempo em que aqueles que ele mordia, tendo-o ainda por ovelha, estavam assim mais expostos às suas mordidas? Em verdade, dificilmente podia passar pela cabeça de alguém que pudesse estar em erro, quem havia sido eleito pela alta hierarquia da corte imperial e era tido na maior estima pelos bispos. Rodeado do afeto profundo das pessoas piedosas e do fervor de sua grandíssima popularidade, todos os dias explicava em público a Sagrada Escritura e refutava os erros perniciosos dos judeus e dos pagãos. Quem não esteve convencido de que um homem desta classe ensinava a fé ortodoxa, que pregava e professava a mais pura e sã doutrina? Mas, sem dúvida, para abrir caminho a uma só heresia, a sua perseguia todas as demais mentiras e heresias. A isto precisamente é que se referia Moisés quando dizia: O Senhor vosso Deus vos põe à prova, para se tornar manifesto se o amais ou não. Mas deixemos de lado a Nestório, que sempre teve mais brilho que a verdadeira substância nas palavras, mais aparência que verdadeira valentia, e ao qual o favor dos homens e não a graça de Deus fazia parecer grande para a estima do vulgo. Recordemos antes aqueles que, dotados de habilidade e do atrativo dos grandes êxitos, se converteram para os católicos em ocasião de tentações não sem importância. Assim, por exemplo, sucedeu em Panônia, em tempos dos nossos padres, quando Fotino tentou enganar a igreja de Sírmio. Foi eleito bispo com a maior estima por parte de todos, e durante um certo tempo cumpriu seu ofício como um verdadeiro católico. Entretanto, chegou o momento em que, como o profeta ou visionário malvado de que fala Moisés, começou a persuadir o povo de Deus que lhe havia sido confiado de que deveria seguir outros deuses, quer dizer, novidades errôneas nunca antes conhecidas. Até aqui nada de extraordinário, mas o que o fazia particularmente perigoso era o fato de que, para esta empresa tão malvada, se servia de meios não comuns. Com efeito, possuía um agudo engenho, riqueza de doutrina e ótima eloquência. Disputava e escrevia copiosamente, com profundidade,
tanto em grego como em latim, como mostram as obras que compôs em uma e outra língua. Por sorte, as ovelhas de Cristo que lhes haviam sido confiadas eram muito prudentes e estavam vigilantes no que se refere à fé católica. Imediatamente se lembraram das advertências de Moisés e, ainda que admirassem a eloquência do seu profeta e pastor, não se deixaram seduzir pela tentação. Desde este momento, começaram a fugir como se fosse um lobo, daquele a quem até pouco antes haviam seguido como guia de rebanho. Além de Fotino, temos o exemplo de Apolinário, que nos põe em guarda contra o perigo de uma tentação que pode surgir no seio da igreja e nos adverte que temos de vigiar muito diligentemente a integridade da nossa fé. Apolinário trouxe aos seus ouvintes a mais dolorosa incerteza e angústia, pois de um lado sentiam-se atraídos pela autoridade da igreja e de outro eram retidos pelo mestre a quem estavam habituados. Vacilando assim entre um e outro, não sabiam o que convinham fazer. Era, acaso, aquele homem de pouca ou de nenhuma importância? Pelo contrário, reunia tais qualidades que se sentiam levados a nele crer, inclusive demasiado rapidamente, em grande número de coisas. Quem podia fazer frente à sua agudez de engenho, à sua capacidade de reflexão e à sua doutrina teológica? Para se fazer uma ideia do grande número de heresias destruídas, dos erros nocivos à fé desbaratados por ele, basta recordar a obra insigne e importantíssima de não menos de 30 livros, com a qual refutou com grande número de provas as calúnias loucas de Porfírio. Seria alongar nos demais recordar aqui todas as suas obras. Por elas poderia ser igualado os maiores artífices da igreja, se não tivesse empurrado, pela insana paixão da curiosidade, a inventar não sei que novidade ou doutrina, a qual, como uma lepra, contagiou e manchou todos os seus trabalhos, até o ponto de a igreja, a sua doutrina se converter em ocasião de tentação, mais que de edificação. Bom, então assim encerra esse 11º capítulo. O 12º tem como título Ainda os erros de Fotino, Apolinário e Nestório, uma visão mais completa. Então começa a narrar quais que são de fato as heresias desses três, e como eu disse, geralmente gira em torno da Santíssima Trindade, a maternidade divina e a encarnação do Verbo. Bom, esse 11º capítulo, ele é bem... ele é como se fosse uma repetição do passado, mas mais pormenorizadamente. No capítulo passado, que é porque Deus permite que haja heresias na igreja, eu recomendo que quem esteja vendo esse vídeo, para poder entender, e não viu o passado, para poder entender do que estamos tratando, veja o vídeo anterior e vou deixar aqui na descrição do link, na descrição do vídeo, o link para acessar o vídeo passado, que seria interessante porque faz uma conexão com esse capítulo de agora. Bom, o que acontece? Esse capítulo, então, é quase que autodidático, né? Narra a história desses três personagens, Nestório, Fotino e Apolinário, e mostra que essas três pessoas, esses três grandes mestres, que um dia foram grandes mestres da igreja, começou então a dizer heresias. Bom, eram grandes mestres, aprovados, né, pessoas de alta classe, inclusive escolhido entre a corte imperial para poder compor o serviço episcopal, e no entanto foram depostos praticamente por si mesmos por conta das suas heresias. Bom, só que desses três, Nestório, Fotino e Apolinário, eu quero chamar a atenção para, em especial, o caso de Fotino. Aqui São Vicente nos conta que quando Fotino começou a ensinar doutrinas estranhas, doutrinas estrangeiras, doutrinas falsas, heresias, né, propriamente ditas,
Aqui diz o seguinte, vou reler só um parágrafo, diz assim: por sorte, as ovelhas de Cristo que lhes haviam sido confiadas eram muito prudentes e estavam vigilantes no que se refere à fé católica. Imediatamente se lembraram das advertências de Moisés e, ainda que admirassem a eloquência do seu profeta e pastor, não se deixaram seduzir pela tentação. Desde este momento começaram a fugir, como se fosse um lobo, daquele a quem até pouco antes havia seguido como guia de rebanho. Então vejamos, esses foram mais espertos do que os outros, né? Esses que eu digo, esses católicos, foram mais espertos que os outros daquele mesmo tempo. Por quê? Porque esses, logo que detectaram que o seu guia estava ensinando doutrina errada, doutrina estrangeira, doutrina falsa, logo puseram a correr desse pastor que se tornou em lobo, logo puseram a se correr dele como se corre de um lobo. Bom, eu tenho esse livrinho, chama Dom Antônio de Castro Maia, 1948-1988, 40 anos de episcopado. É um livro que foi em comemoração dos 40 anos de episcopado de Dom Antônio, feito pelos padres de Campos, 23 de maio de 88, em comemoração então aos 40 anos de Dom Antônio. Esse livro Dom Antônio traz aqui, nesse livro, na página 20, uma citação que não é dele, né? É uma citação de Dom Géranger, que diz o seguinte, eu vou ler só um trecho que é o trecho que nos interessa. Quando o pastor muda-se em lobo, pertence em primeiro lugar ao rebanho defender-se. Normalmente, sem dúvida, a doutrina desce dos bispos ao povo fiel, e os súditos nas coisas da fé não devem julgar os seus chefes. Há, porém, no tesouro da revelação, pontos essenciais, cujo conhecimento necessário e guarda vigilante todo cristão deve possuir, em virtude do seu título de cristão. O princípio não muda, quer se trate de crença ou procedimento, de moral ou de dogma. Traições como a de Nestório são raras na igreja. Não assim o silêncio de certos pastores, porque uma ou outra causa não ousam falar quando a religião está engajada. Os verdadeiros fiéis são os homens que extraem do seu batismo, em tais circunstâncias, a inspiração de uma linha de conduta, não os pussânimes, que sob o pretexto especioso de uma submissão aos poderes estabelecidos, esperam para afugentar o inimigo ou para se opor às suas empresas um programa que não é necessário, que não lhes deve ser dado. Bom, então vejamos que a regra geral é de que a doutrina vem dos bispos ao povo fiel. Essa é a regra geral. Só que o que acontece? Quando essa doutrina que vem dos bispos ao povo fiel não é uma doutrina fiel, nós, o povo, nós devemos então apartar dessa falsa doutrina. E se for o caso, para preservar a nossa fé, inclusive apartar também desse prelado, desse bispo. Como regra geral, então, como eu estava dizendo, a doutrina vem do bispo ao povo fiel. Mas o que é mais interessante, que agora a Igreja Conciliar, ela dá ao povo uma importância fora do comum, né? Delega ao povo, inclusive agora nem se diz mais de igreja, não se fala mais de igreja, se fala de povo de Deus. Então a Igreja Conciliar dá ao povo uma importância extraordinária. Mas quando esse mesmo povo começa a perceber que a doutrina estranha ensinada pelos pastores, e o povo então tenta fazer algum tipo de questionamento, esse povo logo é colocado de lado, logo é colocado à margem. É interessante notar isso porque há uma contradição. O povo é o protagonista da Igreja Conciliar, o povo de Deus é o protagonista. Mas quando esse mesmo povo percebe que o seu pastor está lhes ensinando doutrina estranha, e esse povo então
vai ter com seu pastor e perguntar, por exemplo, como que isso acontece, porque se ensina coisas que nunca foram ensinadas. Simplesmente esse mesmo povo é colocado à margem. Então, esses 3 exemplos que São Vicente nos dá hoje, de Nestório, Fotino e Apolinário, nos mostra que esses grandes personagens, eles podem errar. Eles não devem errar, mas eles podem errar. E quando eles erram, nós devemos fugir desses personagens como se fosse de um lobo. Acaso, por exemplo, alguém vai num bosque, vai num parque, num zoológico, e chama o lobo, não faz sentido. Quando por exemplo, se vê à vista de longe o lobo, o que se deve fazer? Deve correr dele, gritar por socorro, subir no arvoredo, fazer qualquer coisa desse tipo, mas não chamar o lobo para acariciá-lo. Então, quando percebemos que aquele pastor se tornou um lobo, nós devemos simplesmente fugir dele, apartar dele, porque a sua doutrina, que é perniciosa, para que essa doutrina que é perniciosa, ela não nos fira como São Vicente diz, como se fossem mordidas, para que essa falsa doutrina não nos morda, e assim nós também passemos a morder uns aos outros e espalhar essa falsa doutrina. Bom, São Vicente aqui recheia esse livro de vários exemplos para nós hoje. Como eu disse, esse livrinho aqui, muito antigo, mais de 1.600 anos esse livro, mas nos ensina muito, e seria desprezar demais esses ensinamentos aqui hoje, quando a gente encontra uma pessoa, um bispo, um padre, um papa, que diz doutrinas contrárias, simplesmente porque estamos apegados à autoridade, colocar de lado a verdadeira doutrina e aderir a esse pastor só por conta de uma falsa obediência ou uma falsa autoridade. Bom, então por enquanto é isso, vamos ficar por aqui. O próximo, então, a gente vai saltar todos esses capítulos, como eu havia dito, e começar no 17º capítulo, a queda de Orígenes. Quem não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever. Aqui embaixo também tem um link para se inscrever no nosso canal. Quem quiser nos mandar e-mail, pode mandar e-mail através do correio canalcristos20@gmail.com e deixar também os comentários aqui abaixo do vídeo. Por enquanto é isso, então. Até o próximo vídeo. Salve Maria!